Jesus, o mestre por excelência. Jesus ensinou pelo exemplo. Era pelo contato pessoal e relacionamento que Jesus preparava os discípulos. Ensinava-os, às vezes sentado entre ele na encosta da montanha, outras vezes às margens do lago ou caminhando em sua companhia. Revelava-lhes os mistérios do reino de Deus. Não pregava como fazem as pessoas hoje em dia, sempre que os corações se achassem abertos para receber a divina mensagem, expunha as verdades do caminho da salvação. Não ordenava a seus discípulos que fizessem isso ou aquilo, mas dizia: segue-me. Nas jornadas através de campos e cidades, levava-os consigo, para que vissem como ensinava o povo. Vinculava-lhes os interesses aos seus, e eles se uniam à obra. Jesus se comunicava com aquele a quem servia durante seu ministério terrestre. Cristo deu início à obra de derrubar o muro de separação entre judeus e gentios e pregar a salvação a toda a humanidade. Embora judeu, se comunicava livremente com os samaritanos, anulando costumes farisaicos dos judeus com respeito a esse povo desprezado. Dormia sob seu teto, comia à mesa deles e ensinava em suas ruas. Jesus escolheu Cafarnaum por seu potencial evangelístico. Durante seu ministério terrestre, o Salvador aproveitou as oportunidades oferecidas pelos grandes centros de comunicação. Cafarnaum, onde Jesus ficava nos intervalos de suas viagens de um lado para outro, se tornou conhecida como sua cidade. Essa cidade bem se adaptava a ser o centro de trabalho do Salvador, localizada junto à estrada principal de Damasco a Jerusalém e ao Egito, bem como para o mar Mediterrâneo. Era uma grande via de comunicação. Gente de muitas terras atravessava a cidade, ou ali se demorava para descansar, em suas jornadas de um lado para o outro. Ali Jesus podia encontrar pessoas de todas as nações e todas as classes sociais, ricos e poderosos, assim como pobres e humildes. Suas lições seriam levadas a outros países e para muitos lados. Desse modo, era estimulado o estudo das profecias e as atenções se voltavam para o Salvador, e sua missão era levada perante o mundo. Ah, interessante a gente ver que meio que eu via tipo um plano, né? Não sei se dizer exatamente se eles falavam plano, mas assim, Jesus usou ali Cafarnaum, que ficava meio que no centro, para dissipar, ajudar a dissipar a mensagem, né? Já que passava ali muitas pessoas de várias nações, né? E várias condições sociais também. E quebrando também o preconceito, né, que os judeus tinham de preservar a mensagem só para eles, né? Mas de que a mensagem Sim. deveria ser além, né? Além dos muros ali. Jesus ele aproveitava porque ia haver maior grupo, né, onde ele pegaria maior número de pessoas para ele evangelizar, né? Então ele aproveitava esse ensejo aí, ele pegava onde ramificações para vários locais, né, onde ele pegava vários grupos de pessoas, independente de onde elas eram ou do que elas criam, Jesus ia levando o evangelho dele para elas para salvação, né? Aqui eu acredito que ela tenha colocado aqui Cafarnaum. Eu acredito que Cafarnaum é que quando ela fala potencial evangelístico, né? Aproveitar as oportunidades oferecidas pelos grandes centros de comunicação. Eu acredito que aqui tenha sido um exemplo do que ela chama de grande centro de centros avançados, né? De evangelismo, né? Então aqui ele teria como se ele tivesse feito aqui um grande centro avançado de evangelismo, né? Geralmente ele andava com homens adultos, né? Fora da cidade, levava pessoas em dupla para pregarem nos locais, e aí ela fala que ele levava aqueles que se convertiam e que queriam, que entendiam a necessidade de pregar o evangelho, levava com ele, e aí ele ensinava como evangelizar as pessoas, né? Em campo também, né? Ele preparava essas pessoas em separado, né? Com as pregações, com as mensagens, mostrando para elas que ele curava, a questão do poder de Deus se manifestando, mas também através das parábolas, das mensagens abertas, que ele falava para as pessoas entenderem e preparava essas pessoas para evangelizar e depois levava elas com eles, né? Levava essas pessoas com ele para que ele pudesse evangelizar, né? E aí é a questão de ele encontrava pessoas de todas as classes sociais e estimulava o estudo das profecias, da palavra de Deus, etc. Então, a ênfase aqui na questão do evangelismo, né?
Agora, isso muda o fato de que ele não se misturava no sentido de... quando ele se misturava quando ele ia pregar, quando ele ia falar, né, Evangélico. evangelizar as pessoas, falar da mensagem, quando ele ia curar, quando ele ia auxiliar as pessoas com alimento. Mas fora isso, você não vê Jesus ocioso em nenhum local desses locais. Ele estava ali sempre para Sempre nas montanhas evangelizar. orando. Isso. E a Bíblia fala que ele não tinha nem onde colocar os pés, né, nem onde reclinar a cabeça, ou seja, Usar a cabeça, geralmente né? isso, ou seja, ele geralmente ele vivia em locais afastados, né? Ou seja, ele não vivia ali nas grandes cidades ali, né? Ele sempre vivia em locais mais em que propiciassem para ele um preparo, né? Ele buscava se preparar para chegar até essas pessoas, né?